Tá na hora de tirar esse bigode, hein? Será que eu deixo essa merda crescer? E aí, bichão, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Cronosfera. No vídeo de hoje falaremos, sem spoilers, sobre o mais novo filme do Tarantino, Hateful Eight, ou assim como conhecido no Brasil, Os Oito Odiados. Eu sou um cara que gosta de usar bastante adjetivo para descrever as coisas, mas eu não consegui pensar em alguns adjetivos para descrever esse filme, porque, não sei, ele é simplesmente sensacional, é um negócio único, que mesmo que eu fale para você aqui que é bom, você precisa assistir ele para você conseguir absorver tudo isso. Mas a gente tá ouvindo falar muito desse filme e não sabe exatamente do que se trata, o que tá acontecendo nesse filme. É uma cabana, um monte de hora de filme dentro de uma cabana, o que tá acontecendo lá? A sinopse desse filme é um negócio bem difícil de se pensar mesmo, porque é um filme bem limitado ali para um certo espaço, então não tem como descrever ele de uma forma muito geral. Mas se for pensar, tem um caçador de recompensas que estava levando uma mulher para ser enforcada e receber a recompensa dele. Ele foi atingido por uma nevasca no meio do caminho, então ele teve que ir para uma estalagem, não estalagem, mas é um daqueles pontos que as diligências paravam para abastecer e pra dormir lá, mas enfim, ele teve que ir pra lá por causa da nevasca e lá 8 personagens acabaram sendo reunidos e o filme se desenvolve a partir dessa base tão simples assim. Mas qual é a base pra isso tudo? O filme se passa algum tempo depois da Guerra da Secessão dos Estados Unidos. O que foi a Guerra da Secessão? Foi a guerra que os estados do sul fizeram contra os estados do norte. Os estados do sul queriam manter o regime escravocrata, os estados do norte eram abolicionistas, então eles entraram em guerra, tem uma porrada de coisa, o norte ganhou, então obviamente os negros foram libertos, e esse filme acontece pouco tempo depois disso. Os personagens, é bom destacar aqui que esses 8 personagens são pontos que foram essenciais para a formação da sociedade americana depois da Guerra da Secessão. Não vou lembrar de todos aqui de cara, mas tem lá o Samuel L. Jackson, que foi um negro liberto da guerra, ele lutou pelo lado do norte dos Estados Unidos, ele foi escravo antigamente, ele lutou, matou gente branca e tudo mais. Tem o outro caçador de recompensas, que ele é nortista também, e ele é contra a parte do sul, que ele tá levando a mulher pra ser enforcada. Tem a mulher, que é uma bandida. Tem nego que foi general do exército sulista, então ele é um cara muito racista, muito preconceituoso. Tem nego que é rebelde sulista, então ele é muito racista, muito preconceituoso. Tem carrasco de execução, tem delegado, tem uma porrada de personagens que remetem ao mesmo ambiente, só que eles são muito diferentes um do outro. Mas o que o pessoal quer dizer quando ele diz que esse filme é um filme diferente, ele tem um ritmo diferente, tem uma narrativa diferente do normal que a gente vê, principalmente dos últimos filmes do Tarantino? A versão desse filme que veio pro Brasil tem 3 horas, a versão que foi exibida em 70mm lá fora tem um pouquinho mais que isso, porque tem 1 ou 2 cenas a mais, mas a nossa tem 3 horas e 2 minutos, se eu não me engano. Mas não são 3 horas e 2 minutos de agitação constante, dinamicidade na cena, planos corridos, ação pra todo lado, como são os outros filmes do Tarantino, Bastardos Inglórios, Django, Kill Bill, até mesmo Pulp Fiction. Esse filme é diferente nesse quesito, ele é um filme mais lento, um filme mais arrastado, só que não arrastado no mau sentido. Ele tem essas características para conseguir mostrar o que ele precisa mostrar. Por exemplo, no começo do filme, até os primeiros 15 minutos, 15, 10 minutos, não tem fala nenhuma, tá só mostrando o cenário, mostrando os personagens andando lá na diligência, que é aquela carroça que carregava o pessoal na época do Velho Oeste. Tem vários planos que são muito longos, assim, um negócio mais lento mesmo, para que você absorva todo aquele ambiente que o Tarantino tá tentando te mostrar. Você pode dizer que esse filme é um filme muito mais cult do que os outros filmes do Tarantino, por causa dessa pegada não tão clássica hollywoodiana blockbuster que a gente tá acostumado a ver ultimamente, mesmo que os filmes do Tarantino sejam um pouquinho diferenciados disso, porque é o Tarantino. Mas então a narrativa desse filme é muito mais lenta do que a gente tá acostumado. Se você quer assistir esse filme e vai chegar lá no cinema, tá achando que vai ter ação do começo ao fim, calma um pouquinho, porque o filme vai ser mais lento. Primeiros 40 minutos do filme são bem lentos, primeiro 1 hora, na verdade, são bem mais lentos do que a gente está acostumado, demora um pouquinho para se adequar para aquele negócio e a partir dali ele deslancha e começa a desenvolver de uma maneira impressionante. Mas como que 3 horas não, as 2 horas e 20 do filme socados numa cabana, porque o restante do filme é o processo pro pessoal chegar lá na cabana, como que 2 horas e 20 de filmes numa cabana com os 8 mesmos personagens pode se desenvolver de uma maneira interessante?
Eu te respondo com a palavra essencial que vem aqui, que é roteiro. Tarantino é um gênio do roteiro e todo mundo sabe disso. A forma que ele consegue lidar com a estrutura dele, os diálogos que são Tarantino, os diálogos do filme Tarantino são sensacionais. Cada uma daquelas falas, você consegue trabalhar com elas de uma maneira muito impressionante. E claro que aqui vem contar também a interpretação dos personagens, a atuação que é simplesmente sensacional. Os personagens que o Tarantino gosta de lidar são personagens bem mais caricatos. Praticamente todos os atores do elenco desse filme, ele já tinha trabalhado antes, então ele já conhece a pegada, principalmente Samuel L. Jackson, que fez quase todos os filmes com ele já conhece a pegada dos atores, ele sabe como lidar com cada um deles, ele sabe como que ele vai querer que eles expressem aqueles personagens que ele escreveu. E a montagem desse filme não é uma montagem contínua, ou seja, não começa o filme e vai direto até o final do filme, ele é dividido em capítulos. Tem um certo número de capítulos e cada capítulo desse tem um nome. Na hora que acaba o capítulo, aparece, sei lá, capítulo 4, um novo título do capítulo 4, aí começa o capítulo 4, aí acaba, capítulo 5, só que esses capítulos não são necessariamente cronológicos. Pode ter um capítulo 2 aqui que tá mostrando o presente, aí o capítulo 5 pega e mostra um flashback, e nisso o Tarantino vai ligando as tranças e as cordas do roteiro pra ficar tudo fechadinho e pra ter tudo uma conexão entre si, o passado, o presente e futuro. Futuro não, o futuro ficou muito filosófico, porque não tem futuro nesse filme. Pesado. Mas quando você for assistir, presta atenção em cada detalhezinho, cada objeto de cena, cada fala de cada personagem em cada capítulo, porque isso, cada coisa que foi mostrada em um capítulo tem uma referência muito grande no outro capítulo, pra ligar todas essas cordas do roteiro. E o Tarantino, a gente conhece o trabalho dele, a gente sabe que ele sabe fazer isso de uma maneira excepcional, assim como ele fazia já em Pulp Fiction, dividir em partes diferentes, não cronológicas e contar uma história mesmo assim. Antes de falar sobre a estética, tem que falar sobre a climática do filme. É uma climática mais confinatória, é uma climática mais tensa, mais pesada, é uma climática mais densa. Eu acho que densa serve mais do que tensa. Densa é o termo mais certo para qualificar essa climática. É um negócio mais carregado, é um clima de tensão no filme inteiro, não tem um momento tão relaxado assim. O filme tem várias cenas engraçadas, tem vários momentos, vários diálogos engraçados, só que ele é muito mais tenso e denso do que engraçado. Então você fica vendo aquelas cenas ali dentro daquela cabana e você fica tenso assistindo aquilo. Claro, você vai dar risada, mas você fica tenso e fica ali meio que carregado por aqueles acontecimentos da cabana. E isso é muito influenciado pelos próprios 8 personagens, porque eles são personagens que não são gente fina. Você não sabe em qual deles você pode confiar, você não sabe qual deles está tramando para matar o outro, você não sabe qual deles está tramando para fazer alguma coisa para todo mundo. Simplesmente você não consegue confiar em ninguém. Mas como você passa muito tempo assistindo aquela cabana, você se sente como outro personagem lá dentro da cabana. Você é o nono odiado. Só que você não sabe em quem confiar. Você tem, claro, um personagem que você acaba gostando mais, mas você não confia nele também. Você não sabe exatamente o que ele tá planejando, porque tem vários plots durante a história que vão revirando tudo que você acredita sobre cada um dos personagens. E por causa dessa situação de desconfiança que você sente com todos os personagens, foi muito essencial as técnicas que o Tarantino usou, as técnicas de filmagem que ele usou. Principalmente, vamos falar agora sobre a fotografia, o tal do 70mm. Muita gente ouviu aí falar sobre, Tarantino usou filme 70mm do filme dele, mas o que isso significa? O que é 70mm? Tem muita gente que não sabe que porra é a porra de um 70mm. Grande parte dos filmes norte-americanos, em todo o mundo, são produzidos em rolos de filmes. Sabe aqueles filmes que sua mãe usava nas câmeras? Só que são filmes de qualidade cinematográfica. E o Tarantino é um cara bem retrô, inclusive ele não gosta do Netflix, ele odeia o Netflix, ele acha que o Netflix é um recurso desnecessário, nem lembro qual o termo que ele usou, mas enfim, ele também usa esses filmes, obviamente. E qual é a parada? Os filmes que são projetados aqui no Brasil, todos eles, vêm em 35mm. O que são 35mm? Cada frame do rolo de filme que vai ficar rodando lá no projetor do cinema, ele tem 35mm de largura, ou seja, 3,5 cm. E nisso, esses 3,5 cm, o cinema consegue projetar numa tela de 10 metros por não sei quanto lá, e fica naquela qualidade maravilhosa que a gente vê, que a gente assiste, tem aquela textura diferenciada própria de película de cinema. E a 70mm, se você já fez uma associação matemática aí, é o dobro da 35mm.
não só o dobro em questão de largura, mas ela é o que? Quádruplo do preço. É muito mais cara do que uma 35mm, por isso que o pessoal nem costuma usar. Muita gente adoraria usar uma 70mm sempre. Por mim, se eu pudesse gravar vídeo para esse canal com a 70mm, eu gravaria com a melhor felicidade do mundo, mas é muito caro. Tipo, de verdade mesmo, muito caro mesmo. E por que o uso da 70mm foi muito bem aplicado aqui nesse filme? Porque além dele conseguir traduzir muito melhor do que um 35mm a textura da neve, você pode ver, até mesmo nos trailers que você vê no seu computador, você vê a textura da neve, você vê a textura dos fios da barba dos personagens, você vê isso de uma forma muito mais nítida, a textura da madeira, o próprio ambiente ali em geral, você sente isso diferente mesmo não estando vendo em 70mm. Porque eles tiveram que converter para 35 para poder lançar no Brasil e tiveram que converter para digital para lançar o trailer na internet. Mas você já sente uma situação diferenciada. Mas qual é o ponto principal aqui do uso da 70mm? É o enquadramento. Imagina aqui, você está me vendo agora, minha câmera, o 5D, ela filma equivalente a 35mm. O enquadramento tá terminando aqui mais ou menos, sei lá, e tá vindo até aqui mais ou menos, e ele tem essa limitação lateral aqui. Você tá me vendo desse ponto. Ela é 35mm. Imagina que você tá me vendo numa 70mm. Então todo esse enquadramento que você tá me vendo aqui agora, ele tá sendo o dobro, ele tá sendo reproduzido aqui do lado também. Então você tá vendo todo o restante do meu cenário, até a porta do banheiro, você tá vendo toda essa lateral aqui. Mas o que você queria mostrar mesmo era eu daqui até aqui. Você continua mostrando eu de onde você quer mostrar, o mesmo enquadramento que você quer mostrar, só que você mostra mais coisa ainda. Você consegue ambientar o seu objeto de cena, que seria o seu ator no caso, você consegue ambientar seu ator numa situação bem maior do que você conseguiria no 35mm. E isso é muito essencial para esse filme, porque ele é muito confinado ali naquela cabana. Se fosse tão preso assim o enquadramento, assim como é esse aqui, imagina assistir 3 horas de vídeo eu falando isso aqui, só que numa tela de 10 metros. Ia ficar cansativo, ia ficar claustrofóbico, você ia ficar sufocado no momento do filme. E como ele consegue mostrar mais o ambiente, você sente tanto a influência da cabana, e você sente que ele não tá ali tão preso. Tem a cabana é espaçosa, só que ela é confinada ao mesmo tempo. A cena inteira dentro da cabana, só que você sente uma liberdade maior por causa da extensão lateral do filme. E vou retomar também que isso é essencial por causa da existência dos personagens. Você não confia em nenhum desses personagens, seu nível de desconfiança é muito grande. E quando você desconfia de alguma coisa, por exemplo, você desconfia de uma pessoa que tá lá. Se você ficar olhando pra outra pessoa que tá aqui, tipo, na cara dela, ficar olhando pra cá, você vai ficar mais desconfiado ainda com aquela outra pessoa que tá lá. Porra, o que será que ela tá fazendo lá? O que ela tá tramando lá, já que você não confia nela? E nisso, usando a 70mm, você consegue mostrar mais do ambiente. Se você quiser, você consegue mostrar as duas pessoas, então você fica um pouquinho mais relaxado, mesmo que você se mantenha tenso, porque você não confia nele. Não sei se consegui ficar muito claro, mas o uso, eu vi muita gente criticando pelo Tarantino ter usado 70mm nesse filme, mas não faz sentido porque, pelo menos pelo que eu senti e pelo que eu pouco entendo de uma 70mm, o uso dela aqui foi excepcional, principalmente pelo enquadramento de campo, e isso dá uma climática, dá um grau totalmente diferente pro filme. Pra terminar a última parte que tem pra falar da fotografia, eles usam bastante iluminação reflexiva, principalmente na neve. As cenas de neve que estão lá fora, eles iluminam bastante a neve e a neve reflete um branco na cara dos personagens. Tem cenas que eles estão lendo uma carta, eles iluminam muito o papel para refletir no rosto dos personagens. Tem umas situações que eles usam esses objetos naturais, cenários naturais, para refletir a luz que eles precisam. Eu acho que isso é muito interessante. E não tem como não lembrar de Pulp Fiction quando você vê um negócio desse, por causa da maleta que o pessoal abria e iluminava o rosto. Aí você vê o Samuel L. Jackson agora pegando uma carta e tipo a carta iluminando o rosto. São referências dentro da própria cinematografia do Tarantino que fica interessante. Já que já falei sobre a fotografia, agora seria a arte. Só que sobre a arte não tem muita coisa pra comentar mesmo, porque todos os figurinos de todos os filmes do Tarantino são maravilhosos. Nesse filme ele é refletido novamente, porque você consegue sentir a alma de cada personagem naquele figurino. Porque cada tipo de pessoa ali veste uma vestimenta bem diferente da outra, porque eles são personagens muito diferentes um do outro, e contextos
não contextos diferentes, mas são vidas diferentes num mesmo contexto. Eu acho que posicionado dessa forma ficou mais fácil de entender. E o som tem uma coisa inusitada nesse filme. O Tarantino, ultimamente, ele não estava gostando de trabalhar mais com músicas, com trilhas sonoras feitas propriamente pro filme. Ele curtia uma música, bota essa música aí, né? Gostei daquela outra, bota aquela música ali. Agora ele usou um compositor que agora sumiu o nome, mas está aparecendo aí na tela, que é um grande compositor velho que já fez muitas composições para filmes de western, que seria o Velho Oeste pra gente. E ele parou, não fez mais trilha de western depois da época de ouro dele, e voltou agora para fazer a trilha pro Tarantino, porque ele, sei lá, ele acreditava muito no filme, porque esse tipo de gente velha, eles não fazem as coisas assim só por dinheiro, eles fazem porque eles têm que sentir que o negócio realmente precisa da existência deles. Então, em resumo, é um filme simplesmente sensacional, um filme único, é um filme diferente. Se você não gostar de filme muito lento, pelo menos no começo do filme, você pode acabar ficando entediado naquela parte inicial. Mas te garanto que vai compensar depois a parte do desenvolvimento da história. Na hora que você começar a ver cada mini plot que vai surgindo, cada reviravolta, cada mudança de coisa, você vai ficar você vai despertar, você vai estar cansado ali no cinema, você vai despertar na hora que começar a acontecer essas coisas e você vai me agradecer por eu ter mandado você assistir esse filme. Mas então vamos aí girando a fitinha nova, coisinha mais linda, aí tá passando mal rápido. 10. Não tem como dar menos pra esse filme, não tem como pensar em outro tipo de nota. É uma narrativa diferente, o Tarantino se provou que ele consegue fazer coisas diferentes e ele consegue fazer as coisas que ele quer, e nisso ele consegue passar mensagens muito importantes. E todas as mensagens desse filme, mesmo de um contexto muito diferente do que a gente vive hoje em dia, elas são aplicadas para o nosso cotidiano. Todas as discussões de preconceito por causa dos personagens que são sulistas versus os personagens nortistas, a própria existência do Samuel L. Jackson, que é um negro lá naquele cativeiro de gente branca, de negro preconceituoso de um lado, a mulher que tá sendo condenada lá, toda hora ela leva um soco na boca de alguém, todos os personagens batem nela, ninguém se importa com ela, e ela é a única mulher dos 8 odiados. Todas essas discussões são muito interessantes e são muito belas até pra hoje em dia. Em todos os filmes do Tarantino, ele acaba fazendo isso de uma maneira diferente pra cada um, então esse não é o que ia ficar fora dessa parte. Mas agora, meu amiguinho, se você gostou desse vídeo, clica aí embaixo em gostei. É sério, eu não fico repetindo tudo isso aqui em todos esses vídeos de bobeira. Isso realmente ajuda pra dar visibilidade pro canal e ajuda a saber se você tá gostando do vídeo, porque se chegar aqui, não importa o vídeo ter 300 mil visualizações, se tiver 10 likes, não adianta. Isso significa que o vídeo não tá sendo importante o suficiente pra você clicar num botão. E se você não gostou, é claro, deixa um dislike, mas comenta o que você não gostou nesse vídeo para que eu possa melhorar nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo e não conhecia o canal, clica aqui embaixo para se inscrever. Toda quarta-feira a gente lança vídeo novo aqui e também tem outros vídeos no canal que você pode gostar, então clica aí pra ver eles também. A perguntinha da semana que vai ficar pra vocês não sei, eu acho que praticamente todos os inscritos já viram alguns filmes do Tarantino, já conhecem o Tarantino, mas qual é o seu filme favorito do Tarantino? Então eu acho que eu vou ficando por aqui, espero ver todos vocês na semana que vem e tenham todos um bom dia. Dessa brecha de e vai calar a boca de todo mundo que o Snoke aproveitou isso que ele era a pessoa certa pro Bruce Wayne. Esse momento chegou.